Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre essa peça aqui que eu utilizo bastante nos meus calçados. Vamos lá? Bom, antes de começar a falar sobre o balancinho, eu quero te convidar para o meu evento que vai acontecer entre os dias 11 a 17 de janeiro de 2021. Sim, eu vou dar aulas onde eu vou falar sobre criação, modelagem e confecção. E são aulas de verdade, onde eu preparo muita coisa, onde você vai receber um conteúdo, além de poder fazer exercícios e eu te acompanhar também, para você entender mais sobre como que você consegue criar, modelar e confeccionar calçados aí na sua casa. Se você quiser mais informações para saber como que participa desse evento, você pode se cadastrar aqui na descrição do vídeo. Vai ter dois links. Se você curte mais e-mail, você pode se cadastrar no primeiro link, onde você coloca o seu nome e o seu e-mail. Se você gosta mais de WhatsApp, você pode ir no segundo link, onde você vai clicar, vai abrir o WhatsApp, e aí você coloca o seu nome lá para eu saber quem é você, e aí depois a gente vai te passar mais informações, tá bom? Bom, essa peça aqui, essa ferramenta, alguns falam ferramenta, outros falam máquina, enfim, eu gosto mais de falar ferramenta porque eu acho que ela é bem pequena. Esse é o balancinho. O balancinho, ele é interessante para você utilizar diversas peças. O que são as peças que eu tô falando? São as matrizes, são essas duas peças aqui. Vou falar mais sobre ela daqui a pouco, mas o balancinho mesmo, ele não funciona sem as matrizes. E a gente pode utilizar o balancinho, eu particularmente uso muito para colocar ilhós e rebite. Só que tem várias outras funções, né? Você pode colocar vários outros aviamentos com essa peça aqui. Então agora eu vou te mostrar na prática, né, como que você tira, coloca, como que funciona toda essa estrutura aqui do balancinho. Bom, aqui eu tenho, né, a minha máquina, que a gente conhece como balancinho, algumas máquinas de ilhós, mas a maioria dos lugares chamam de balancinho, que é o que eu utilizo para colocar ilhós, tá? Eu vou explicar primeiro o porquê que existe o ilhós, para que se utiliza ilhós. Dois motivos. Primeiro, que é para deixar o calçado mais bonito, né? Visualmente falando, a gente tem várias cores de ilhós hoje em dia, tanto as cores básicas, quanto dourado, prateado, quanto colorido também. Então, hoje, o ilhós, ele é utilizado como um acessório, um elemento, um aviamento para você conseguir incrementar e deixar o seu calçado mais bonito. Porém, o ilhós também tem a outra função, que é dar acabamento. Aqui, né, eu fiz esse modelo aqui. Esse modelo aqui, eu poderia muito bem não ter colocado ilhós nele, tá? Por que Aline, mas como assim você podia não ter colocado ilhós nele? Eu podia não ter colocado ilhós nele porque ele é feito inteiro de couro. Então aqui é couro, aqui também é couro, tudo aqui é couro, tá? Com exceção dessa parte aqui do meio da lingueta, que é tecido, mas eu poderia ter feito ele inteiro de couro, mas a parte que é o principal, onde tem o ilhós, não vai tecido, tá? O que eu quero dizer com isso? Além de ter a função de incrementar o calçado, de deixar o calçado bonito, também tem a função de dar acabamento. Só que aí a gente tem duas coisas para analisar. Os tipos de materiais, né? Tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre tipos de materiais para calçado. E aí a gente tem algumas que eu caracterizo como famílias, né? A gente tem couro, sintético e tecido. Quando se trata de couro, o couro ele não desfia, né? Couro de verdade, ele não desfia, tá? Quando se trata de sintético, ele também não desfia. Então, se eu venho aqui, né, corto com a tesoura, ele não desfia, a mesma coisa acontece com o couro. Só que no caso do tecido, olha o que acontece, né? O tecido ele desfia com o tempo, tá? Então, se você faz um calçado de tecido, e aí você quer, né, passar o cadarço, que nem aqui, vamos supor que aqui fosse de tecido, e por mais que eu faça o furo, que nem eu fiz o furo aqui, a longo prazo, esse calçado ele vai se desgastando e vai deixando a mostra aqui, ó, esse desgaste, porque ele desfia.
Por isso que eu falei que aqui nesse caso, eu poderia não ter feito, não ter colocado ilhós. Por quê? É tudo de couro, essa parte de couro, a parte interna também é de couro, do forro também é couro, então o couro não desfia. Então se você tem um calçado que você quer fazer ele inteiro de couro, ou de sintético, ou de couro e sintético, você pode simplesmente fazer o furo e não precisar do ilhós. Quando que eu acho extremamente necessário o ilhós? Quando é material de tecido. Aí precisa, porque senão ele vai desgastar muito rápido. A menos que você queira, que nem foi o caso aqui, colocar como um elemento decorativo. Aí tá super, né, super a favor de fazer isso, porque existem vários ilhós muito lindos. Então aqui eu tenho a máquina, né, o balancinho. O balancinho ele serve para achatar, para prender, né? E aí sempre, se você for comprar, se você tem intenção de comprar um balancinho, você precisa ter a noção que ele por si só não vai fazer nada, tá? Não adianta nada você comprar essa peça aqui, sem ter o que a gente chama de matriz, que é essas duas peças aqui. Então aqui eu tenho a matriz que corresponde ao meu ilhós e ao tamanho do meu ilhós. Porque tem isso. É importante você entender que quando você compra uma máquina dessa daqui, ela pode vir, né, depende de onde você comprar, com isso daqui ou não. Que nem no caso, ó, eu comprei só a máquina e obviamente veio sem na maioria dos casos. E aí a gente coloca essa matriz. Então aqui, ó, eu tenho essa matriz, né, vou tirar aqui rapidinho. E dependendo do que você tem, a matriz, ela é diferente. Então, essa matriz, ela é específica para esse ilhós, que é o ilhós 54, que é o que eu mais utilizo aqui na escola, tá? Mas se você quer colocar, por exemplo, um outro ilhós, um outro tamanho de ilhós, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu guardo todos os meus ilhós assim, então eu tenho vários. Que nem esse outro aqui, que é um ilhós maior, já é outra matriz. Aline, então quer dizer que toda vez que se um dia eu for comprar um balancinho, eu preciso ter a matriz? Sim, você precisa ter a matriz correspondente ao aviamento que você vai utilizar. Então, esse daqui não vai conseguir apertar com qualidade esse outro ilhós, porque são de tamanhos diferentes. Por mais que eles sejam ilhós e tem a mesma cor, tá? Os tamanhos são diferentes. Esse daqui é bem maior do que esse outro. E eu gosto sempre de deixar o meu material junto com a matriz dentro para eu não perder. E aí, isso serve, por exemplo, para rebite, que nem aqui eu tenho rebite. Aí aqui eu tenho aquelas bolinhas, que também é diferente. Então aqui eu tenho uma outra matriz que é específica para ela. Essa daqui é a matriz do rebite, tá? Que na verdade deveria estar lá e tá aqui. Então você sempre tem que entender que, dependendo do material do aviamento, né, que você vai utilizar, você vai ter que trocar a sua matriz, tá bom? Então aqui eu coloco, aperto, venho aqui e vou parafusar aqui em cima. Uma coisa que é importante, aqui eu tô parafusando, uma coisa que é importante é pregar o balancinho na mesa, em algum lugar, que nem aqui, ó, tem 1 e 2, 3 furos para você parafusar ele, não é pregar, parafusar ele na mesa. Aqui o meu tá solto, sempre fica solto, porque eu carrego ele o tempo todo aqui pela escola, e principalmente quando tem cursos, eu acabo levando ele para os alunos verem mais de perto e não precisar sair da mesa. Então, aqui, como que funciona quando eu quero colocar um ilhós? Primeiro, você já entendeu que o balancinho sem a matriz não serve para nada, então toda vez que eu tenho a minha máquina, eu preciso da matriz correspondente ao balancinho. E aí vem outra peça que é os furos, tá? Existe também tesoura que faz furinhos, tá? A minha tá quebrada, por isso que eu não vou mostrar aqui, mas tem tesouras que fazem esses furos. Ou tem o que a gente chama de vazador. Esse daqui é o vazador número 4, que eu utilizo para colocar toda vez esse ilhós 54, tá? E aí, eu venho e simplesmente faço o furo. Então, é muito importante que o vazador seja correspondente ao tamanho do teu ilhós. Se você pegar um ilhós, um vazador muito pequenininho,
não vai encaixar. Se você pegar um vazador muito grande, vai ficar solto. Então, eu venho aqui. Aqui eu tenho o que a gente chama de cepo. O cepo serve para não machucar aqui, né, a faca do nosso vazador. Venho aqui e bato. Bati, e aí eu faço o meu furo, tá? Aline, não tenho cepo, posso fazer isso no chão? Até pode, mas se você fizer isso várias vezes, você vai estragar o seu vazador, tá? E aí, ó, como eu falei, ó, ele não vai se desgastar porque é couro. Então, eu venho aqui, pego a minha peça e vou, encaixo. E ele já dá o acabamento aqui na lateral, tá? Isso serve não só para ilhós, serve para rebite, serve para várias outras coisas. E na hora de colocar, como que eu coloco isso no meu balancinho? Eu vou virar essa peça do lado avesso, vou encaixar ela aqui, nesse caso, tá vendo? Ó, tem uma pecinha aqui, levantada. Vou encaixar ela aqui e ela vai ficar assim. E aí eu vou apertar, eu vou girar essa peça aqui, tá? Na hora que eu virar essa peça, essa daqui desce e pressiona a outra. Por isso que é importante você prender o balancinho, né? Porque aí você consegue prender com mais facilidade. Aqui eu vou segurar porque o meu não tá preso. Então, aperto e aí ele vai ficar desse jeito, achatado, tá? Ó, lisinho. E aqui também super preso. Então, isso impede, ó, se eu empurrar, esse daqui que eu não prendi, ele vai levantar, e esse daqui não, tá? Então, é dessa forma que a gente coloca um ilhós, e sempre quando você pensar num aviamento de metal desse jeito, você tem que pensar que você também vai ter que trocar a sua matriz, tá? Aqui, essa peça sem as matrizes não vai funcionar, tá bom? Então, eu recomendo que, quando você quiser, compre uma matriz e use, que nem eu uso muito, apesar de terem outros aqui na escola, eu uso muito mais os 54. Então, escolha uma matriz que você vai usar muitas e muitas vezes, tá bom? Agora que você sabe tudo isso, é muito importante você pesquisar bastante, né, antes de comprar o seu balancinho, porque tem vários tipos de balancinhos, tamanhos também. Esse daqui meu é o número 9, ele me ajuda bastante, mas tem balancinhos maiores e menores, e sempre lembrando da matriz. Então, para você ser um pouco mais econômica, você pode pensar sempre no tamanho que você deseja, que você mais vai utilizar. Então, eu posso utilizar sempre o mesmo tamanho de ilhós, e aí você já utiliza, né, compra a sua matriz, em vez de você ficar comprando várias matrizes e acabar gastando muito no começo. Lógico que ao longo do tempo você vai comprar mais matriz, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui no canal para ver os próximos vídeos, de dar aquele joinha e de me falar aqui nos comentários se você já experimenta ou tem vontade de ter essa ferramenta aqui. Tchau, tchau, até os próximos vídeos.